No ar, um mergulho na história, na cultura e nas tradições do nosso povo. Está começando o programa Memórias do Seridó. Memórias do Seridó. Um resgate aos grandes momentos, personagens e acontecimentos que marcaram a região. A apresentação: Adriano Campelo. Uma produção independente veiculada no Sistema Rural de Comunicação, com apoio da Fundação Educacional Santana, Museu Histórico de Acari e Prefeitura Municipal de Acari. Olá, amigos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, um abraço a todos vocês que nos ouvem em todo o Seridó do Rio Grande do Norte. Uma satisfação estarmos aqui em mais um programa, esse programa que resgata a história do nosso Seridó. E sou Adriano Campelo, estamos aqui em mais um momento com vocês. Espero que vocês estejam sempre acompanhando nosso programa, estejam gostando dos temas que estamos trazendo, que dá ênfase à história e à cultura e às tradições do povo seridoense. E hoje, em mais um programa, estamos com um convidado especial, que é o Márcio Dantas, da cidade de Carnaúba dos Dantas, e ele vai falar um pouco da história e das origens das bandas de músicas e seus personagens aqui no Seridó do Rio Grande do Norte. Algo muito importante para a nossa história e nossa cultura, e que devemos valorizar e apoiar cada dia mais as bandas de músicas e os músicos aqui do Seridó. E vocês que nos acompanham, espero que fiquem conosco, ouvindo todos os detalhes e o que trazemos em relação a esse tema hoje aqui no nosso programa. E já damos boas-vindas a Márcio Dantas de Carnaúba. Boas-vindas a Márcio, obrigado por estar aqui conosco, enriquecendo a nossa história e fazendo com que as pessoas do Seridó conheçam a nossa história e a nossa cultura. Já peço que você dê boas-vindas e se apresente aos nossos ouvintes. Olá, Adriano. Olá, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Eu sou Márcio Dantas, maestro da Filarmônica 11 de dezembro, da cidade de Carnaúba dos Dantas, e tenho um prazer imenso em falar sobre a história das nossas bandas. Um pouco que eu sei, um pouco que eu aprendi durante todo esse tempo. Há mais de 40 anos, há 45 anos que eu sou componente da Filarmônica e convivi com muita gente, graças a Deus, né? Pessoas como Felito Lúcio, como o Mestre Pinta e tantos outros que deixaram a sua marca na história da nossa música. Muito bem. Márcio, eu queria que você dissesse o que você faz, quem é Márcio Dantas hoje aqui no Seridó, o que faz, né, sua contribuição aqui na música do Seridó. Bom, eu sou professor aposentado da Rede Estadual de Ensino, né? E como eu falei antes, desde o ano de 1980 que eu faço parte da banda de música lá de Carnaúba dos Dantas, né? Inicialmente comecei tocando surdo, depois no ano de 1985 eu aprendi a tocar tuba, né, por incentivo do Mestre Pinta, e no ano de 1987 eu escrevi minha primeira composição. E aí foi um dobrado que eu fiz para homenagear o meu primeiro professor de música, que foi o Mestre Pinta, né? E aí depois fui aprendendo a tocar teclado, passei a tocar nas missas lá na igreja de Carnaúba, depois fui para Acari, né, tocar na festa de Nossa Senhora da Guia. A partir de 2001, eu assumi a regência da banda lá em Carnaúba dos Dantas, né? Então a gente criou uma associação e a banda, que antes era mantida pela Prefeitura Municipal, a banda Governador Tarcísio Maia, passou a pertencer à Associação Musical e Cultural 11 de Dezembro, e a gente mudou o nome para a Filarmônica 11 de Dezembro, porque 11 de dezembro é a data de emancipação política de Carnaúba, né? E desde então venho ensinando música, regendo a banda, né, com muito sacrifício e com muita luta. Graças a Deus me sinto realizado em enfrentar essas batalhas. Tenho ao longo desse tempo aí formado muitos músicos, que alguns até já se profissionalizaram, né? Depois, no ano de 2002, eu fui trabalhar na cidade de Areia Branca, lá na região oeste. Passei 3 anos lá em Areia Branca.
Depois fui trabalhar na cidade de São Fernando entre os anos de 2006 e 2015 e também formei uma banda de música lá, né? Abri a escola de música e formamos uma banda, né? Tudo isso mantido pela Prefeitura Municipal. Então, 2015 a 2017, eu fui trabalhar na cidade de Sítio Novo, já na região agreste. No ano de 2019, trabalhei na cidade de Tangará. E aí veio a pandemia e a gente teve que parar os trabalhos, né? Mesmo assim, continuei fazendo trabalho em Carnaúba. Desde o ano de 2022, que eu fui convidado pelo prefeito Fernandinho para fazer um trabalho de iniciação musical, de formação musical nas escolas da rede municipal da cidade de Acari, né? Começamos formando alunos, levando para a Filarmônica, o Mestre Felipe Lúcio Dantas, e graças a Deus esse trabalho vem dando certo, né? A gente já tem aí praticamente muitas peças de reposição na Filarmônica, mais de 16 alunos que já estão tocando na banda, né? Começaram com essas aulas, começaram do zero e já estão tocando. E a tendência é que mais novos alunos vão ingressar na Filarmônica através desse curso. Muito bem. Hoje é um desafio, creio, como qualquer outro professor, e principalmente nessa área da música, né? Atrair pessoas, crianças, com toda a modernidade, né? Um desafio atrair para incentivá-las à música, né? O celular hoje ele tira muito dessa criatividade, né? Márcio, vamos iniciar nosso bate-papo falando da história das bandas de música. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história dessas bandas aqui no Seridó, como se deu a origem dessas bandas e o contexto, né, da época para que essas bandas se formassem. Olha, Adriano, o que a gente sabe são baseado na tradição oral, né? Aquilo que os músicos antigos contavam, que já contavam para ele e tal, porque existem muito poucos registros, né? Existem poucos atos de nomeação de prefeitos, criação de bandas e tal. Então, o registro mais antigo que nós temos de bandas de música é da Banda Euterpe Jardinense de Jardim de Seridó. Esse oficialmente é o que nós temos, que foi criado no ano de 1858. Inclusive, acredito que é a banda mais antiga em atuação no Rio Grande do Norte, a Jardim de Seridó, né? Acari, provavelmente, deve ter surgido entre os anos 1860 e 1870, né? Através de Manuel Bezerra, supomos que foi o professor de José Venâncio Dantas, que foi o primeiro professor de música lá de Carnaúba dos Dantas, né? José Venâncio, que era o irmão mais velho de Tonheca Dantas, e também foi ele quem ensinou música a Tonheca Dantas. Nós temos a Recreio Caicoense, que, se eu não me engano, é de 1907, a Filarmônica 11 de Fevereiro, aqui de Parelhas, se eu não me engano, 1908, perdão, né? 1908, e vem se sucedendo essas bandas aí, né? Então, tudo isso na tradição oral. Lá em Carnaúba dos Dantas, a gente também acha que foi entre a década de 1880, né? Haja visto que Tonheca Dantas era de 1871, ele deixou registrado que ele quis aprender música vendo seu irmão José Venâncio tocando lá em Acari, tocando uma banda lá em Acari, né? E essas bandas, acredito que o contexto de formação delas foi exatamente para brilhantar as festas de padroeiro, né? Como dizia Dom José Adelino Dantas, uma cidade sem banda é uma banda de cidade, né? E hoje nós vemos aí Padre Gleiber, parafraseando o Adelino, diz que uma festa sem banda é uma banda de festa. E, de fato, aqui na nossa região do Seridó, é uma característica bem marcante, né? Toda festa de padroeiro tem uma banda tocando, né? Termina a novena, a banda toca lá na frente da igreja. Na procissão, a banda vai abrindo a procissão, né? E a imagem do santo, e as pessoas vão atrás, ouvindo os dobrados, ouvindo as marchas de procissão, ouvindo as músicas tradicionais de bandas, né? Assim também como as alvoradas, né? As alvoradas que acontecem exatamente nas festas de padroeiro. Então, quando começa a festa, começa com a alvorada, lá vai a banda tocando na rua, acordando a cidade, todo mundo fica feliz
em vivenciar esse momento, porque sabe que a festa do padroeiro, a festa que marca a cidade, o calendário da cidade, está começando. Então, a origem dessas bandas, acredito que está relacionado às festas religiosas da Igreja Católica, né? E até hoje, né, a grande maioria das tocadas que as bandas fazem, a grande vitrine das bandas é as festas de padroeiro. Muito bem. Dom João VI é um dos motivadores, eu acho que é ele quem traz essas bandas para o Brasil, né? Eu acho que a igreja, né, com a necessidade dos atos religiosos, das celebrações, né, as bandas vão surgindo em torno disso. Caicó e Acari são as cidades mais antigas aqui do Seridó, então provavelmente essas duas cidades tenham tido bandas mais remotas. O nosso problema são justamente os documentos oficiais, né? Os registros, né? Que não existem. Mas essas duas cidades certamente tinham bandas muito antigas. Nós temos uma fotografia de banda mais antiga no Seridó, é justamente da banda de Acari, eu acho que você conhece. O de Macedo apresenta essa fotografia em um dos seus trabalhos, né? É bastante interessante a ausência de fotografias, de documentos também, que mostram, né, a origem dessas bandas, né, Márcio? Isso. E as próprias bandas, como você citou aí, Dom João VI, né, uma tradição europeia, né? Sabe-se que desde a antiguidade que os exércitos eles possuíam bandas para ditar o ritmo da marcha dos soldados quando iam para a guerra, né? Napoleão Bonaparte, que foi contemporâneo de Dom João VI, né? Inclusive Dom João VI veio para o Brasil fugindo de Napoleão, né? Napoleão ele deu a formação atual que nós temos das bandas de música, né? Então, veja que as bandas elas têm um aspecto bem militar, né? A forma de marchar, de se vestir, né? Antigamente, os músicos usavam até coturnos de cano alto, né? Botas de cano alto, capes, fardamentos bem militares mesmo, né? A gente vê isso em todas as fotos antigas de banda, essa característica. E então, Napoleão, quando ele levava seus exércitos para invadir ou para conquistar as terras por onde ele ia, ele colocava uma banda tocando para que o exército fosse marchando, né? As tropas fossem marchando. Então, quando se aproximava a batalha, ele mandava dobrar o passo. E então tem um estilo francês chamado passo double, que no Brasil é o dobrado, né? Então, dobrado por quê? Porque se dobra o passo. Então, eles vão andando e quando vão para a batalha, eles vão com velocidade dobrada, né? Uma velocidade mais rápida. Então, aí surgiu o nosso dobrado, né? Que é muito característico, né? Todas as bandas tocam dobrados, né? Que encantam muito, né? Muitos e muitos dobrados aí. Então, essa realmente é uma origem bem militar e, com certeza, a influência de Dom João VI fez com que as bandas se popularizassem no Brasil. Certo. Márcio, e que nomes importantes nós poderíamos citar dentro da música instrumental aqui no nosso Seridó? Que nomes não podem ser esquecidos justamente pela grande contribuição que deu a música no Seridó? Olha, as músicas mais marcantes que nós temos, né, além de Tonieca Dantas e Felinto Lúcio, não estou falando porque eles são de Carnaúbas dos Dantas, mas porque é a história, né? Então, Tonieca foi um músico que praticamente influenciou todas as gerações do século XX para cá. Tonieca Felinto tem raízes bem profundas nas nossas bandas, né? Temos também Jaime Brito, Jardim do Seridó, Manuel Felipe Nery de Caicó, né? Que de São João de Sabugi para Caicó, Monsenhor Amâncio Ramalho, né? Que foi um grande compositor, não só de músicas sacras, mas também de músicas de banda, né? Hinos de padroeiro, que são tocados ainda até hoje. Então, essas pessoas são os grandes nomes que a gente pode citar, além de muitos outros, Marciano Ribeiro, de Florânia, temos também Cassote, de Currais Novos, né? Enfim, todos esses músicos, eles contribuíram de uma forma ou de outra para que as bandas elas se mantivessem, elas progredissem, elas dessem continuidade a essa história. A obra de Felinto Lúcio e Tonieca Dantas, não sei se mais algum desses outros que você falou aí,
essas obras elas extrapolaram as fronteiras do Seridó. E uma dessas músicas estão hoje. Ela influencia outras bandas tocam em outros lugares do Brasil e do mundo. Com certeza, e quando a gente se depara com os depoimentos de músicos de outras regiões do Brasil, de outros estados, e eles, quando se deparam com essa música aqui do nosso Seridó, eles veem que é uma música diferenciada, né? É claro que os grandes centros urbanos do Brasil, principalmente na região sul e sudeste, tem inúmeros grandes compositores, né? Mas eles sempre falam isso. Eu convivi um tempo no Goiás, e lá, quando se toca as músicas de Felito Lúcio, de Tonheca Dantas, o pessoal é uma outra referência, né? Diz a música, essa é uma música diferenciada. Podemos até dizer que é uma música própria aqui da nossa região, que é marcante, né? Diferente dos estilos militares. Elas têm um pouco de tudo, né? Tem um pouco do militarismo, que é a origem das nossas bandas, e tem aquela coisa peculiar da idílica da nossa região do Seridó, né? Aquela questão característica do Seridó, a natureza fazendo parte da vida das pessoas, a religião, a religiosidade, os períodos de chuva, de seca, de esperança, de aflição. Então, tudo isso está embutido nas obras desses compositores. Muito bem, vocês que estão nos ouvindo, nós estamos falando com Márcio Dantas, ele que é da cidade de Carnaúba dos Dantas, professor, maestro, que tem um trabalho relevante aqui no Seridó, não só em Carnaúba, mas em Acari e outras cidades em que ele falou aqui por onde passou. Um abraço a todos vocês que estão espalhados por todo o Seridó, acompanhando aqui o Sistema Rural de Comunicação, o programa Memórias do Seridó. Márcio, a música de Felito Lúcio Dantas, assim como a Tonheca, né, eles foram pessoas muito sensíveis, né? Felito Lúcio, ele que transformava o que ele ouvia, o canto de um pássaro, em músicas que estão sendo tocadas hoje nas igrejas, né? Não só em Acari, não só em Carnaúba, mas Santa Cruz, Jardim do Seridó, e outras pessoas hoje de outros lugares do Brasil nos procuram, né? Hoje as redes sociais, elas levam essa cultura para outras fronteiras, e essas pessoas que veem esse material, eles nos procuram porque ficam encantados com as composições de Felito Lúcio e querem levar essas músicas para essas paróquias. Nós já temos aí paróquias na Bahia, Paraíba, Pernambuco, nos solicitando esses dobrados, né? Queria que você falasse um pouco dessa sensibilidade que Felito Lúcio teve de transformar elementos da natureza em sons. Mais interessante ainda, Adriano, é saber que ele nunca foi numa escola. Olha que coisa interessante, né? Tanto Tonheca como Felito, como muitos outros aqui da nossa região, não existiam escolas naquela época, né? Então, quem tinha mais alguma condição podia pagar um professor particular para educar seus filhos, né? Para, pelo menos, alfabetizá-los. E Felito foi uma pessoa que não teve essa oportunidade, né? Ele deixou escrito, deixou relatado que ele aprendeu a ler com um parente dele, né? Ele viu a banda tocando, né? Olha as coisas como se interligam, né? Ele viu Tonheca Dantas tocando Royal Cinema. E ele despertou aquela vontade de aprender. Tem alguns irmãos dele que já tocavam na banda, e ele quis aprender música, né? Mas não sabia ler, né? Porque não tinha escolas. E aí, um primo dele disse: eu lhe ensino a ler, agora você vai ter que me ajudar lá na roça, lá no roçado, né? A cada letra que eu lhe ensinar, você vai botar 3 pás de adubo aqui no meu leirão, no plantio de batatas. Olha que coisa interessante, né? E então, para cada letra, ele ia lá, colocava as pás de adubo, né? E foi aprendendo, né? Aprendendo assim, acredito, uma forma bem difícil, né? Bem desafiadora mesmo. E aí ele aprendeu a ler. Calcule aí quantas pessoas que são alfabetizadas que sabem ler uma partitura musical. O número deve ser bem pequeno, né?
acredito que esse percentual aí, não sei se chega a 1%, é uma coisa... E naquela época, muito mais difícil ainda. Então, o cara não foi numa escola, aprendeu a ler com toda essa dificuldade, e depois aprendeu música e transmitiu aquilo que ele sentia, certamente. A alma dele era uma alma muito sensível, né? Uma pessoa que tinha um sentimento bem profundo, e produziu essa obra musical fantástica que a gente conhece. Como eu disse a você, quando eu estive lá no Goiás, que a gente tocava lá as músicas de Felipe Lúcio, e o pessoal dizia, rapaz, é uma música diferenciada, né? Não deixa de, é diferente daquele sistema rígido militar, né? Mesmo com a poética militar que existe, mas é uma diferença porque ele procurou transmitir o seu cotidiano, o convívio com a natureza, né? As estações, a seca, a chuva, a fartura, a dificuldade, a religiosidade. Ele era um cara muito ligado à igreja, né? E muito religioso, não perdia a missa, né? Comungava, tinha aquela... de Felipe Lúcio, eu ainda lembro, eu era criança, a minha casa vizinha à igreja, lá em Carnaúba, e ele levava a cadeira no ombro de casa para assistir a missa, né? Porque na época os bancos da igreja tinham o nome da família, família de fulano de tal. Então, naquele banco ali só sentava... Se o pessoal daquela família chegasse, tivesse alguém sentado no banco, pedia para sair, porque era o banco eles tinham pagado aquele banco, então ali era praticamente exclusividade dele, né? Então ele levava a cadeira de casa e chegava lá na igreja, sentava-se lá num canto e não conversava com ninguém. Se alguém fosse conversar com ele, ele dava assim com uma cara bem dura, né? Eu vim assistir a missa, eu não vim para conversar. E as pessoas já sabiam, ninguém era nem besta de puxar assunto com ele, né? Então, essa personalidade ele jogou na sua música, né? Essa característica bem própria dele. Então, é muito rico, né? Bem interessante essa narrativa, essa figura que ele foi, né? E com toda a dificuldade que ele teve para aprender a ler, para aprender música também, ele disse que quando ele aprendeu música, o professor disse a ele, olha, aqui não tem instrumento não, você tem que comprar seu instrumento. Imagina aí, em 1915, não existiam automóveis por aqui ainda, né? Então você tinha que comprar um instrumento em Recife, ou Campina Grande, através dos tropeiros, né? Os caras que iam a cavalo. E ele não tinha dinheiro para comprar o instrumento, pediu para um artesão lá em Carnaúba, chamado Mamed de Azevedo, fazer um clarinete de pedreiro. Então, o cara pegou uma madeira lá, certamente fez as medições e fez um clarinete artesanal. Muito bem. Essa é a rica história da música no Seridó, das pessoas que fizeram música no Seridó. Márcio, tem uma última pergunta aqui para você, que seria... Eu não vou colocar sem saia justa, você pode citar mais de uma, mas para você, qual seria a melhor obra da música seridóense? É difícil, né? É difícil. É difícil porque tem muita coisa boa, mas o que eu vejo que a música que, vamos dizer assim, que influenciou todas as demais gerações foi Royal Cinema de Toninho Dantas. Royal Cinema, ela é uma música que ela pode ser tocada em qualquer ocasião. Desde um baile de debutantes, né? Um concerto, até um sepultamento, né? Royal Cinema é uma música, ela se encaixa em qualquer situação. E a gente, provavelmente, é uma das músicas mais tocadas do nosso repertório aqui das bandas. Todas as bandas aqui do Seridó tocam Royal Cinema. E geralmente quando a gente faz encontros de bandas, né, junta várias bandas, vamos tocar Royal Cinema. Todo mundo sabe tocar Royal Cinema, né? E como dizia, como diz Cláudio Galvão, né, o escritor Cláudio Galvão, quando começam os acordes de Royal Cinema, é tipo um encantamento. As pessoas param e ficam extasiadas ouvindo ela, né? É uma música muito bonita, muito bem feita, simples, né? Simples, a sua formação simples. Não precisa você colocar muita coisa, que ela por si só já... Se você colocar só um instrumentista tocando Royal Cinema, ela funciona. Se você colocar uma orquestra sinfônica, funciona. Colocar uma banda, um quarteto, ela funciona. É uma música, eu acho, de todas as músicas, não desmerecendo todas as outras, obviamente,
todos os compositores que eu falei, e os atuais, né? Nós temos muitos compositores bons atualmente, nós temos Luiz Carlos lá, inclusive, temos Netinho de Pinta em Acari. Eu não vou me incluir nesse meio, não. Mas tantos e tantos outros grandes compositores que nós temos aqui, produzem obras aí fantásticas, mas tenho certeza que todo mundo se inspirou em Royal Cinema. Muito bem. E dica de leitura, você tem alguma dica para quem queira conhecer um pouco, seja de Tonheca, de Felinto, ou da música seridoense? Tem alguma dica de leitura que você queira passar para os nossos ouvintes? Eu recomendo esses 2 livros, que são livros biográficos, né? A Desfolhar Saudades, que inclusive é uma das obras de Tonheca Dantas, né? Uma valsa de Tonheca Dantas, que narra toda a vida de Tonheca Dantas. E O Plantador de Sonhos, que é um livro também biográfico, falando sobre a vida e a obra de Felinto Lúcio Dantas. Então, são de Danilo Guanais, né? A Desfolhar Saudades, de Cláudio Galvão, e O Plantador de Sonhos, de Danilo Guanais. Então, são obras que fazem realmente a gente viajar na história, né? Conhecer como foi a vida desses 2 personagens, né? Que com certeza influenciou todas essas outras, as demais gerações que vieram depois deles. Muito bem. Márcio Dantas, nós agradecemos sua participação aqui no programa Memórias do Seridó, trazendo um pouco aí das histórias da origem das bandas de música no Seridó e dos músicos que repercutiram, que fizeram história e até hoje repercutem com suas obras. Muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição. Muito bem, então nós agradecemos a todos os ouvintes que estiveram conosco, esse programa da Prefeitura Municipal de Acari, Museu Histórico de Acari, aqui no Sistema Rural de Comunicação, com o apoio da Fundação Educacional Santana. E para encerrar este programa de hoje, eu queria, Márcio, que você deixasse uma música aí para os nossos ouvintes que esteja ligada ao nosso tema de hoje. Como eu falei, né, Royal Cinema. Se tiver como tocar em Royal Cinema, é uma música encantadora, né? Existem inúmeras versões de Royal Cinema, mas todas elas mostram a genialidade de quem foi Tonheca Dantas e a beleza que é dessa música. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes e até o próximo programa. Fiquem com uma das mais belas músicas do Seridó do Rio Grande do Norte, Royal Cinema, de Tonheca Dantas. Sim.